A imigração é o tema político que vai marcar a agenda do debate público nos próximos tempos? Está a marcar em muitos países. Está a marcar em muitos países e eu diria que é quase inevitável que isso aconteça, mesmo quando nós às vezes discutimos outros temas, mas muitas vezes regressamos ao tema da imigração e isso está a passar-se em países como a França, como a Espanha, como o Reino Unido, como a Alemanha. E em Portugal não acontecia porque basicamente nós éramos um país de emigrantes. E agora, de repente, numa década, menos de uma década, passámos a ser um país de imigrantes. Havia um bocadinho a percepção disso, já discutimos aqui quando falámos dos números do censo, e agora houve a confirmação disso mesmo. Isso é uma alteração que não, quer dizer, é uma alteração muito rápida. E esta alteração muito rápida é determinante para perceber até que ponto, ponto 1, não foi preparado, não foi anunciado, não foi politicamente discutido e não foi preparado. Portanto, quando digo que não foi preparado, nós sabemos, e falámos disso um pouco quando falámos do censo, falámos disso também noutras ocasiões, que de repente, quando tens mais 800 mil pessoas a entrar em 5 ou 6 anos, onde é que as pões a dormir? Se não constróis casas, e se não tinhas casas à espera delas. Ou, quer dizer, de repente as pessoas começam a se empurrar umas às outras para ter lugar, não é? E quando se empurram umas às outras, há uma parte, há várias coisas que acontecem. Sobem os preços, deixa de haver oferta suficiente, mesmo para a procura tradicional, que era a procura de quem chegava à idade adulta, como se costuma dizer, quem casa quer casa, e portanto havia muito essa expectativa nas famílias portuguesas e de repente tudo se tornou mais complicado. Essa é uma frente. Outra frente percebemos que uma parte, digamos, não estou a falar de todos, uma parte da pressão sobre os serviços de saúde também tem a ver com o facto de termos mais pessoas. Só para teres uma ideia, no que diz respeito, e estamos a falar apenas das pessoas inscritas em centros de saúde, apenas disso. Houve, descontando uma limpeza que foi feita em 2023, nestes últimos 5 ou 6 anos estamos a falar de mais 600 mil inscritos. 600 mil inscritos, para todos os efeitos, é muito, não é? Portanto, é evidente, quer dizer, mesmo que tivesse crescido a oferta de médicos de forma proporcional, seria sempre uma tensão grande, porque não é só os médicos, é preciso ter consultórios, por exemplo, não é? Portanto, mas não é a única, há outros problemas nos centros de saúde. E o sistema já era deficitário. E o sistema já era deficitário antes, portanto, isto não foi, nem tudo se justifica por isso. Nas escolas eles foram absorvidos, até porque nas escolas, como nós estávamos com uma quebra demográfica, havia espaço, entre aspas, digamos assim, se bem que nós saibamos que uma coisa é ter uma escola onde toda a gente fala português e uma escola onde de repente na mesma turma um professor tem que lidar com alunos que alguns não conseguem entender a língua. E por muito que se diga que havia mediadores culturais e coisas assim do género, as limitações do sistema são muito grandes. É evidente que isto é muito desigual no país. Há sítios onde nisto nem se nota e outros onde isto é muito gritante, digamos assim. Mas independentemente destes temas que são a saturação, digamos assim, de serviços públicos, há algo que não podemos ignorar. Quer dizer, nós sabemos duas coisas pela história da humanidade, que é, por um lado, as pessoas migram, não é? O Homo sapiens está sempre a andar de um lado para o outro. Se não estiver sempre a andar de um lado para o outro, quer dizer, como não foi na Península Ibérica que ele apareceu, nem sequer cá estaríamos hoje, não é? Está sempre a andar de um lado para o outro. Nós próprios, na nossa história, no nosso registro histórico, tivemos aqui muitas vagas diferentes, culturas, de coisas, digamos, de gente diferente, nem falo de culturas porque é difícil dizê-lo, mas de gente diferente ao longo se formos então nos milénios, não acaba. Mas há momentos em que essas vagas ganham outra dimensão. Portanto, e nós estamos a ver um momento onde quer dizer, porque há momentos em que isso acontece até na sequência, por exemplo, de invasões, de guerras, de grandes convulsões. Não é bem isso que estamos a acontecer neste momento. Nós tivemos no século XX imensos movimentos de população na Europa que tinham muito a ver com guerras e algo que na altura não se chamava limpezas étnicas, chamava-se transferência de populações. Aconteceu em toda a Europa, sobretudo em torno da Alemanha, mas aconteceu, por exemplo, numa zona
olha, onde agora também há alguma tensão entre a Grécia e a Turquia, 1 milhão para um lado, 1 milhão para o outro, um arrasto de cadáveres pelo meio inimaginável. Portanto, isto aconteceu muitas vezes. Agora, temos outras movimentações, que é a dominante hoje em dia, que é por motivos económicos. Claro que há refugiados, claro que há conflitos, mas a grande razão é motivos económicos. Nós hoje temos um sistema que permite a toda a gente em todo o mundo ver o que é que se passa noutros países. E, portanto, a vontade de ir para locais com mais possibilidades de sucesso é muito grande. E se antes, por exemplo... E falar com quem já se instalou. Claro, e é fácil falar com quem já se instalou. Isso faz toda a diferença. Quer dizer, também faz imensa diferença. E depois a facilidade de viajar também é completamente diferente. Repara, quando no século XIX um polaco, um alemão, um lituano, um português menos nessa altura, mas se metia num barco para ir para os Estados Unidos, era uma aventura, quer dizer, era mesmo um desafio tremendo. Não sabia o que ia encontrar. Não sabia o que ia encontrar, a própria viagem era arriscada, portanto, tudo isto, muitas vezes do lado de lá não se sabia quem é que ia receber, agora é diferente. Claro que continua a haver viagens arriscadas, designadamente no Mediterrâneo e aqui entre a África e as Canárias, mas não estamos no mesmo nível de dimensão, digamos, do desafio. E, portanto, isto faz com que, e havendo outra coisa, que é não apenas diferenças económicas, bem-estar, mas também enormes diferenças nas dinâmicas demográficas, e neste momento, enfim, a nível mundial, já tivemos programas sobre isto aqui, o continente que está a gerar crianças é a África, portanto, tudo o resto pode variar um bocadinho, a China já está em déficit demográfico, a Índia está a começar a equilibrar, portanto, o subcontinente indiano, que era outra zona de grande crescimento, também já por enquanto ainda estamos... Ainda tem gente a mais, entre aspas, mas já também está a mudar a sua dinâmica, mas esta pressão cria uma pressão brutal sobre os países mais desenvolvidos. Portanto, e se alguns desses países, como por exemplo o Canadá, os Estados Unidos, ou a Austrália, ou a Nova Zelândia, de alguma forma são países de imigrantes com I, os países europeus, com diferenças entre eles, são países de emigrantes. É um continente de onde se saiu, não é? Portanto, quando há estes movimentos populacionais, há sempre tensões. E nós falamos muito, por exemplo, agora das crises com os imigrantes nos Estados Unidos. Houve crises tremendas no século XIX. E curioso, vai lá, na altura, o problema eram os irlandeses e os italianos, que eram vistos como... Nem se consideravam que fossem de uma raça, quase, não é? Na altura também havia muito este discurso da raça. Houve partidos populistas da altura, aliás, alguns deles saídos do Partido Democrata na altura, que era um partido até racista, sobretudo no Sul, criados contra estes movimentos. Há uma coisa que nós temos uma imagem do Ku Klux Klan como basicamente uma milícia antinegra e no Sul. O Ku Klux Klan teve várias encarnações, não foi sempre a mesma coisa. Designadamente aquelas vestes com aqueles capuchos e tal, é uma coisa que já é do tempo do cinema, é uma cópia do filme do Griffith sobre o nascimento de uma nação. No período anterior, o Ku Klux Klan era basicamente um partido anticatólico. Repito, anticatólico. Porquê? Porque os imigrantes que estavam a chegar vinham dos países católicos e os imigrantes originais eram de países protestantes. Eram WASPs, não é? Anglo-saxónicos protestantes. Portanto, portanto, isto não é uma coisa nova, não foi uma coisa inventada agora pelo Trump, ou pela Le Pen, ou pelo nosso Ventura. Isto é quando há muita imigração, há sempre um problema de confronto. E há sempre algo que nós nunca podemos desconsiderar, que é uma coisa só num domínio, aquilo que nós podemos dizer apenas a aritmética da economia. Eu digo aritmética para quase apoucar um bocadinho a conta que precisa apenas. Nós precisamos de pessoas para trabalhar, ponto final, parágrafo. É sempre mais complicado que isto. Portanto, que é muito, curiosamente, um discurso que agora eu ouço muito em Portugal, que é, precisamos de pessoas para trabalhar, venham elas. Portanto,
Sem os imigrantes não temos crescimento. Sem os imigrantes não temos... precisamos de pessoas para financiar as pensões. Para financiar as pensões. Que é um discurso completamente economicista, digamos assim, que vem das pessoas que durante décadas foram contra o economicismo, mas que agora viraram o discurso ao contrário por circunstâncias dos dias que vivemos. E não se percebe que há sempre houve, mesmo quando era, como eu disse, comunidades que nós hoje diríamos quase iguais, não é? O que é que faz diferente um polaco de um alemão? Na chegada, por exemplo, aos Estados Unidos, nessa altura, era enorme a diferença. E essa diferença não era tanto não era a cor da pele, também era a língua, mas nenhum deles falava inglês. Era o catolicismo ou o protestantismo. E isto tem a ver também com a noção de que quando chegam, estas pessoas, por regra, não entram pelo topo da sociedade. Ou melhor, mesmo quando entram pelo topo da sociedade, há sempre uma zona de conflito e de concorrência. Podemos dizer que e que é quase muito parecido, e se pensarmos bem, toda a gente diz o mesmo. Repara, nós não achamos que são xenófobos os que não querem que cheguem os indo-hispânicos. E não achamos que são xenófobos os que andam a fazer manifestações contra como é que se diz? Contra a chegada... Os expats, é isso? Contra os expatriados e contra os ricos que estão a comprar casas no centro de Lisboa e no centro do Porto ou no centro de Cascais. Portanto... Só o tema, não é? Só o termo. Uns são imigrantes, outros são expats. São expat e outros são... A linguagem não é neutra, como sabemos, não é? Sim, e uns vêm para cá dar cabo nas nossas cidades e outros vêm para cá para nos levar a comida à casa nas motorizadas e nas bicicletas. Bem, isto é sempre complicado, e aquilo que aconteceu de complicado em Portugal foi a dimensão deste fenómeno. Nós agora não podemos deixar de enfrentar os números, apesar de ainda haver muita informação que nos falta. É preciso ser claro sobre isso. E porquê é que eu digo que há muita informação que nos falta? Porque uma coisa é termos os grandes números, e até termos os grandes números separados por concelhos e por essas coisas todas, que o INE tem já esses dados mais finos, mas nós, por exemplo, não sabemos exatamente, não temos números, por exemplo, rigorosos sobre a emigração, que sabemos que continua, não temos números rigorosos sobre que tipo de imigração temos uma imigração, sabemos que essa imigração já não é a imigração clássica da mala de cartão dos anos 60 e 70, mas que essa imigração não desapareceu completamente. Às vezes a ilusão que hoje só imigram jovens licenciados não é verdade. Basta ir à Suíça ou Luxemburgo para perceber que não é verdade. Ou mesmo a Inglaterra. Ou mesmo a Inglaterra. Ou a França. Portanto, não é preciso andar por incrível que pareça, ainda há muita imigração pouco qualificada. Sim. Pois, quer dizer... interior, sobretudo. Sobretudo do interior. Do interior, mas ouve lá, mas às vezes o interior é mesmo Martins. Pois. Sim, é verdade. Quer dizer, ou Baixa da Banheira, não é? Sim. Portanto, às vezes o interior Baixa da Banheira na Moita. Na Moita ou Gondomar, para usar exemplos do país todo. Portanto, nós temos, por um lado, não temos números disso por causa de Schengen. Portanto, as regras de Schengen não permitem que nós tenhamos noção desses movimentos, e também por causa disso também temos muito pouca, digamos, visibilidade absoluta sobre o tema da quantos dos imigrantes com I que chegam usam Portugal, sobretudo como porta de entrada. Sim. Pronto, sabemos que alguns fazem isso. Chegam e inscrevem-se, entram no espaço Schengen e depois vão para outros entram no países. Espaço Schengen e depois passam para outros países. E, por exemplo, no último ano, nós sabemos duas coisas. Primeiro, sabemos que aumentou, quer dizer, chegaram menos imigrantes do que relativamente aos anos anteriores, porque mudou a política, digamos, de entrada. Tornou-se, não é só a declaração de interesse, manifestação de interesses. Portanto, o governo mudou a política, portanto, chegaram em números globais menos imigrantes. Mesmo assim, o número de imigrantes de estrangeiros, digamos assim, nascidos no estrangeiro, inscritos na Segurança Social, aumentou. Mas saíram muitos, saíram mais do ano anterior. Saíram mais do ano anterior porquê? Repara, no ano anterior já tinham saído. Portanto, não foi uma coisa nova. De repente as pessoas estão a sair embora. Nós sabemos se o que aconteceu foi apenas flutuações do mercado de trabalho ou foi algo
cuja medida é muito difícil de fazer, que é o efeito de chamada do que está a acontecer aquele lado em Espanha. Exatamente. Porque em Espanha, de repente, disse, vamos legalizar quem estiver... Vamos legalizar. E chegou 1.300.000 E que chegaram... as últimas estimativas. Exatamente. Quando eles porque o prazo terminou dia 30, não é? Eram 500.000 e depois eram 500.000 e 500.000 foi o Sánchez que disse para enganar as pessoas, ou foi a estimativa verdadeira? E acabaram por ter 1.300.000. Esses 1.300.000 já lá estavam, alguns deles cruzaram a fronteira. Não, a reação deve ser muito semelhante àquela que acontecia em Portugal, que generalizou-se a informação da manifestação de interesse e entrava-se por Portugal para depois conseguir... Exatamente. Aliás, aqui era mais fácil. Aliás, há nas redes sociais, eu não apanhei uma, mas quer dizer, não ando por aí, por assim dizer, há nas redes sociais, por exemplo, grupos de brasileiros que trocam este tipo de informação. É normal, não é? O que é absolutamente normal, não é? Portanto, contas de Instagram e contas de... Não estou a falar do WhatsApp, a gente não se tem acesso. Mesmo antes de haver esta informação, nós que somos um país de imigrantes dos anos 60, as pessoas trocavam informação, mas agora é muito mais fácil. E havia a chamada da família. Há contas de Instagram para o Brasil a dizer o que é que se faz para entrar em Portugal, o que é que se faz para entrar em Espanha, a dizer agora é melhor aqui, agora é melhor ali. Mas eu estive a ver as contas, são pequenos. Pronto, é uma coisa de Instagram, são os reels do Instagram, e está lá alguém a explicar isto, não é? Há muitos. Portanto, estas coisas... E americanos também, muitos americanos a ensinar como é que se vem viver para Portugal. Sim. Mas enfim, depois deve haver também nepaleses, enfim. Claro, essa parte nós já não controlamos tão bem a língua. Há reportagens na imprensa americana. Há reportagens na imprensa americana de referência, não é? No New York Times houve recentemente uma reportagem sobre como era bom viver Portugal. Portanto, portanto, temos situações que nós não temos toda a noção do que é que está a passar. Era importante ter para perceber aquilo que é são os problemas seguintes. E os problemas seguintes eu acho que são problemas claramente de dois tipos. E às vezes é necessário equilibrar estas duas balanças e não ficar no discurso fácil, quer dizer assim. Primeiro, o problema da integração. Toda a gente diz, é preciso integrar. Claro que é preciso integrar, mas como é que se integra? A experiência europeia, países que já fazem isto há décadas, não é linear. Portanto, devemos integrar por via do chamado multiculturalismo, ou devemos integrar de uma forma menos multicultural, no sentido de dizer, vens, chegas cá, esqueces os teus hábitos, e aqui é para cumprir as nossas normas e adaptar-se à nossa forma de vida. Este modelo é mais o francês, o modelo multicultural é mais o inglês. Lembramos, estas discussões já existiram nos anos 90, portanto há 30 anos que se fala disto. Aquilo que nós hoje percebemos é que nenhum deles resolveu completamente os temas. Quer num país, quer noutro, nós temos ilhas, arquipélagos, portanto, bairros segregados, que não são muitas vezes segregados voluntariamente, acontece, é assim mesmo que se passa. Portanto, zonas que se tornaram até zonas, como eles dizem em França, zonas perdidas da República, ou como há no Reino Unido, zonas onde... porventura a Sharia, que é a lei islâmica, vale mais que a lei britânica, precisamente porque eles têm aquela visão mais multicultural, e, portanto, isto é um problema. E, portanto, não há uma solução fácil, sendo que os problemas crescem quando o contraste cultural entre a comunidade que chega e a comunidade que está é maior. Portanto, o que é que isto quer dizer? É mais fácil integrar imigrantes vindos dos PALOP, ou mesmo imigrantes vindos do Brasil. Eu diria mesmo, no caso, apesar das diferenças na cor da pele, porventura dos PALOP, até por a antiguidade da sua presença, é muitas vezes mais fácil que aqueles que vêm de algumas regiões do Brasil. Os que chegam do Brasil é muito diferente. Há os super ricos e os miseráveis. Portanto, o Brasil é uma migração diferente, digamos assim. E, portanto, aí, apesar de tudo, há a facilidade da língua, há essas coisas todas, mas depois também sabemos mais. Sabemos que muitas vezes, quando chegam com outro tipo de afinidades culturais que não são a língua, a integração também é relativamente fácil. Quer dizer, nós tivemos aqui há 20 anos, 20 e tal anos, num tempo diferente do atual. Não tem a ver com o que está a acontecer nos últimos 6 anos, que é a guerra. Os ucranianos, não é? Os ucranianos, aliás, na aldeia em que eu vivo,
as pessoas lá da aldeia nem lhes chamavam ucranianos, chamavam os cranianos. Os cranianos. também na minha zona é os cranianos. Os cranianos, portanto, nem sabiam bem o que é aquilo que correspondia em termos de, seguramente não mas saberiam. Tivemos russos, quando foi o colapso da União Soviética, tivemos muitas pessoas daquela zona, foram poucos. Sim, viemos, quer dizer, e foram embora rapidamente. Romenos, muitos voltaram embora, mas muitos ficaram cá. Moldávia. E havia uma coisa que era muito impressionante e que é muito contrastante com muitos que chegam agora, inclusivamente aqueles que chegam agora falando português, que é, eles se traziam filhos, os filhos chegavam à escola e muito rapidamente se tornavam os meus alunos. Portanto, era completamente diferente do que se passa, por exemplo, com os que vêm de outras comunidades. Portanto, não é indiferente perceber de onde é que se vem, para conseguir melhores ou piores integrações. Isto pode o facto de ter pais escolarizados, claro, portanto, isto pode chocar as pessoas, não sei o quê. Não, é verdade, porque depois a seguir, se não temos integração, temos marginalidade. E quando temos marginalidade, isto é mau para os dois lados. É mau para quem fica marginalizado, que de repente fica fora do sistema, é mau porque muitas vezes isso corresponde a sair da legalidade, e é mau para quem vive na fronteira dessas comunidades. E aí é o outro ponto que eu também acho muito relevante, é que mesmo que nós resolvamos melhor ou pior o tema da integração, há sempre a estranheza do vizinho quando o vizinho é diferente. Não vale a pena... É humano. É humano, é uma coisa, é humano. Quer dizer, o vizinho é diferente, e mesmo se tenha adaptado, mesmo tenha hábitos comuns, aquilo causa sempre desconforto. E, portanto, muitas vezes é uma posição muito elitista, muito aristocrática, não perceber que quem vive em bairros mais humildes e tem que conviver com esta diversidade tem uma vida obrigatoriamente, muitas vezes eu diria, mais desconfortável do que quem nunca se cruza com eles, porque sai de casa, mete-se no carro, mete o carro na garagem, só se cruza com na eles garagem do emprego. Da Uber. Pois, ou quando muito, quer dizer, mas é uma relação diferente, claro, não é? É uma relação de patrão. Não é? No fundo, ou de cliente, se quiseres, é uma relação completamente diferente. É essa incompreensão que arrisca dividir a sociedade. Só para acabar. A dificuldade aqui... Os entregadores de comida se representam uma fatia ínfima do número de imigrantes que têm em Portugal. Não é tão ínfima assim. Não é tão ínfima assim. Se considerares entregadores de comida, mais os motoristas, mais não sei o quê, já não é assim tão pequena, mas mais uma vez, não tens números exatos, porque não tens números exatos, não é? Só para acabar um tema. Portanto, necessitando nós de imigração, porque não temos filhos e porque precisamos deles para a economia, não podemos pôr, digamos, o objetivo economicista à frente do da preocupação com o equilíbrio social e político. Porque se não temos equilíbrio social, vamos ter um problema político, como há em muitos países. E, portanto, achar que isto é economia, toda a gente vai perceber porque é dinheiro no bolso, desenganem-se. Não é assim. Não é só isso, e portanto não podemos achar que são tudo pessoas imprestáveis, horríveis, que nós não queremos falar com elas, como se percebe em muitos textos, em muitos comentários, em muita coisa que se apanha por aí, porque é a mesma atitude que se tem, que eles próprios, essas pessoas que andam a dizer essas coisas, depois têm relativamente aos expatriados. Aos expatriados que não vêm-nos à conta do mercado de habitação e que vêm ocupar os ginásios e que vêm tornar os restaurantes mais caros e por aí adiante. E as casas. E as casas.